Você tem confiança na justiça de Deus? Naum anunciou o julgamento de Deus sobre Nínive, o que pode nos dar a certeza de que Deus é um juiz justo em todas as situações. Embora enfrentemos adversidades e injustiças em nosso mundo, podemos descansar no fato de que Deus está no controle e que Ele um dia julgará todas as coisas com justiça perfeita. Vamos conversar sobre isso e mais algumas coisas nessa mensagem da sequência do nosso estudo devocional dos livros da Bíblia, desta vez com Naum em evidência, logo depois da vinheta. Olá, Pastor Ricardo na área, graça, paz e alegria. Nós teremos apenas esta mensagem para que possamos conversar a respeito do livro do profeta Naum. E isto é conversa porque você pode participar através do espaço de comentários. Eu espero a sua participação lá, colocando seus testemunhos, suas observações e também a sua pergunta. Tão logo o Senhor permita, vou responder e nós teremos a chance de conversar mais a respeito do livro do profeta Naum, nessa sequência de estudos devocionais que estamos fazendo a respeito dos livros da Bíblia. Nesta mensagem vamos falar então sobre o livro do profeta Naum. O nome do profeta significa consolo, conforto, é esse cuidado realmente do Senhor. Ele é designado no seu texto como o Eucosita. Talvez essa seja uma referência à cidade de onde ele vinha, de onde sua família vinha. Essa é uma possibilidade, mas não existe confirmação de onde seria essa Eucos. Muitos já tentaram achar esse lugar e não foi possível encontrar exatamente onde esse lugar ficava para poder definir, era daqui que vinha o profeta Naum. Também pode ser apenas a designação de alguma coisa de família, como se fosse um sobrenome, alguma coisa referente à atividade ou qualquer coisa assim. E aí eles habitavam em uma outra região, que não se sabe onde exatamente era, e aí nós teríamos que definir onde seria essa região. Então, não temos essa informação no livro do profeta Naum. Há também situações que se define que os eucositas ficariam numa região próxima à antiga Nínive, talvez ali na Galileia. Essa é uma possibilidade também levantada pelos estudiosos. Também existe a possibilidade de ser ligada com Cafarnaum. Então não é possível definir a localização de onde viriam os eucositas. Se seria uma aldeia, se seria um nome de família, ou até mesmo se seria uma atividade profissional que se perdeu com o tempo e nós não temos mais informações a respeito do que se fazia quando se desempenhava essa atividade sendo um eucosita. Estou citando todas essas coisas, apesar delas não servirem muito para nos ajudar no estudo bíblico, porque nós encontramos essas informações, as mais variadas, em livros de estudo, tentando definir o que seria esse eucosita na designação de Naum. Nós não temos muitas informações, nós não temos nada muito certeiro para poder definir o que seria isso. Apenas sabemos que é isso, mas o que realmente isso quer dizer, nós não temos as devidas informações. Qualquer que tentar dizer alguma coisa ainda não conseguiu ter realmente convicção. Apenas acredita que seja, mas não tem a confirmação, porque não foi ainda definido nesse sentido. Da mesma forma, nós temos alguma dificuldade para determinar com exatidão o tempo, o período, a data em que Naum viveu e fez a sua profecia, desempenhou o seu ministério profético. A tese mais aceita entre os estudiosos é que ele provavelmente fez a sua profecia a Judá durante os reinados de Manassés, Amon e Josias. Josias, aquele que tentou ainda uma última reforma antes da chegada do exílio. Os seus contemporâneos, então, se essa tese for a correta, seriam Sofonias, Abacuque, Jeremias. Então, Naum teria escrito o seu livro por volta do século 7 a.C. Essa é a data mais aceita entre os estudiosos.
apesar do texto não dizer claramente, o texto permite sim a verificação de algumas coisas que nós vamos conversar, que mostram que o texto é mais ou menos dessa época. Possivelmente ele fala então num período de grande instabilidade, de grande opressão com relação ao povo de Judá. Talvez perto, não exatamente já no acontecimento em si, mas muito perto do acontecimento da primeira ida de Nabucodonosor contra Jerusalém. Aquela primeira vez que ele foi, aproximadamente em 605 a.C. A primeira vez que ele sobe seria perto dessa data, um pouco antes, ainda Naum ainda seria de um pouco antes, mas já vivendo uma ebulição para esse evento que se aproximava a qualquer momento. Já se imaginava, talvez, que alguma coisa pudesse acontecer. Claro, o povo esperava a intervenção de Deus, mas não vivia adequadamente as coisas da lei para poder desfrutar dessa intervenção adequadamente. Então, Naum pode ter vivido perto desse momento. Um pouco antes, alguns anos antes ainda, mas já próximo desse momento em que Nabucodonosor sobe a primeira vez até Jerusalém. Ele sobe 3 vezes e é na terceira que ele destrói todas as coisas. A profecia de Naum, ela acaba não sendo muito comentada nos meios cristãos, mas ela pode sim apresentar muitas e valiosas lições para a caminhada cristã, para os nossos dias mesmo, para esses dias que nós vivemos. E aqui no nosso canal do Ministério Compartilhando, nós nos preocupamos em anunciar a palavra como um todo. Nós nos preocupamos apenas com os temas da moda, com aqueles que estão sendo mais comentados, até porque eu entendo que a Bíblia está na moda como um todo. Ela inteira está na moda sempre. Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Então eu acredito que a Bíblia inteira está na moda. Não, claro, podemos até comentar de algum dos temas da moda, quando surgir algum tema que chame a atenção, mas a preocupação maior não é essa. A preocupação maior é falar realmente de todas as coisas. E aí, se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, faça a sua inscrição. Ative as notificações para que você possa receber as informações a respeito de novas mensagens, para que nós possamos conversar mais a respeito das coisas do Senhor, não apenas preocupado com o tema da moda, mas buscando realmente a devocional da parte do Senhor, a devocional que nos alimenta realmente espiritualmente, e também a possibilidade de aprofundar no estudo bíblico com essas informações mais técnicas dos estudiosos a respeito de cada um dos livros da Bíblia, para que possamos também aprimorar a nossa devocional e crescer cada vez mais no conhecimento da vontade do Senhor e da palavra do Senhor como um todo, e não apenas com base nos temas da moda. Em Naum, no capítulo 3, versículos de 8 a 10, o profeta narra o destino da cidade egípcia de Tebas, que foi destruída aproximadamente em 663 a.C. Sempre as datas são aproximadas. E ele também fala a respeito da queda de Nínive. E essa queda de Nínive aconteceu aproximadamente em 612 a.C. Quando Naum fala a respeito da queda de Tebas, ele parece olhar para o passado. O evento parece já ter ocorrido e ele está dizendo, aconteceu dessa forma. E quando ele olha para a queda de Nínive, ele parece olhar para o futuro, ele parece estar profetizando, estar anunciando o que está por acontecer, ainda não acontecido. Então a profecia de Naum deve estar entre esses dois eventos, entre 663 a.C. e 612 a.C. Por isso que eu disse, o texto não fala diretamente sobre as informações da sua data, no entanto, ele permite que nós puxemos dele algumas informações que nos ajudam a definir alguma coisa. Mas alguns estudiosos ainda tentam dizer que Naum, na verdade, está olhando para os dois eventos no passado, que Nínive já teria caído e que Naum está falando já do evento ocorrido. Mas aí eu refuto essa tese, porque ele falaria a respeito de um no passado e de um parecendo olhar para o futuro se os dois estavam no passado? Falasse dos dois no passado, então. Ele situa isso por quê? Por que ele parece falar de um já acontecido e de um que está por acontecer? Na minha opinião, o que eu vejo no texto é que Naum está dizendo, olha, vocês têm ainda alguma esperança de ter uma vitória? Talvez Nínive já estivesse cercada, as forças de batalha já estivessem colocadas, estava pronta para cair, e o povo ainda tivesse alguma esperança para reverter aquele quadro, e Naum então diz, não, da mesma forma como aconteceu com Tebas, vai acontecer com vocês, se preparem.
Eu vejo dessa forma, eu olho para o texto de Naum e tenho essa impressão, esse entendimento. E não parece que ele fala dos dois no passado, que os dois já tinham acontecido. Muitas vezes os estudiosos parecem duvidar da possibilidade de um profeta dizer de um evento que está por acontecer antes que ele tenha acontecido realmente por revelação da parte do Senhor. Eu tenho complicação com isso. Eu acredito que Deus pode revelar as coisas que estão por acontecer mesmo antes que elas tomem forma de fato. Então, eu acredito que ele está olhando para Nínive, que está perto de ser destruída e talvez tenha ainda alguma esperança de resistir, e diz, não, da mesma forma como aconteceu com Tebas, vai acontecer com vocês nesse momento histórico. Em relação à autoria do livro, os estudiosos não questionam muito a autoria de Naum. O máximo que se faz é aquela observação de que talvez outra pessoa tenha escrito com base na história de Naum, ou ele tenha ditado para outra pessoa, ou alguém tenha encontrado alguma coisa que ele tenha escrito. Aquelas observações de sempre. Mas como o autor não se revela e tem a preocupação em deixar claro o texto de Naum, os estudiosos entendem que Naum é reconhecido como autor por conta da história ser a história que Naum tinha para apresentar. É a profecia dele, é com base na história dele. Eu, pessoalmente, acho que Naum até registrou, sim, os seus textos. Se registrou totalmente, eu não tenho certeza. Mas eu acredito que ele registrou, pelo menos, como um diário e alguém colocou ordem para transformar no livro que nós temos na Bíblia. Pelo menos, penso dessa forma. O principal propósito da mensagem de Naum é falar realmente do julgamento de Deus contra Nínive. Essa é a mensagem principal desse texto, pelo menos a que toma mais espaço, aparentemente, no texto de Naum. Mas ele não fala apenas disso. Nós podemos notar também na profecia de Naum que ele fala muito a respeito de que Deus é soberano, e ele reconhecia Deus como soberano acima de todas as coisas, que ele tinha domínio realmente sobre tudo. Naum reconhece Deus dessa forma. E ele sabia que Deus podia agir das mais variadas formas, e que ele era servo desse Deus, e que Deus era incomparável em sua forma de agir, era muito poderoso para agir das mais variadas formas no meio da história, no meio dos acontecimentos. A mensagem de Naum, ela tem sim essa nota a respeito de Nínive, mas ela também traz conforto e consolo ao povo de Judá. Porque Judá sabia do que tinha acontecido com Israel. Israel tinha sido levada para um exílio, um pouco diferente do que os babilônicos fizeram com Judá, mas também foi um exílio. Então Judá sabia que Israel tinha passado por isso por conta dos assírios. E Nínive era a capital da Assíria. Então, nesse momento, era uma cidade importante da Assíria. Então, quando fala a respeito da destruição de Nínive, Naum também está trazendo algum conforto para os de Judá, que sabiam do que aconteceu com Israel e também estavam às voltas, muitas vezes, com problemas por conta da Assíria, que vinha contra Judá e que causava problemas em sua condição territorial, nas questões políticas e essa coisa toda. Então, o profeta Naum está também preocupado em dizer, olha, fiquem tranquilos, Deus vai agir na história. Aqueles que vinham nos oprimir terão problemas agora, e o Senhor está agindo na história por conta disso. Da mesma forma que Amós e também que Isaías, a profecia de Naum tem muita coisa a respeito da justiça de Deus e também do poder de Deus agindo no correr da história, no meio dos acontecimentos do dia a dia. Os adversários são punidos. E o Senhor cuida daqueles que buscam as coisas de acordo com a sua vontade. Naum se preocupa também em apresentar isso, como Amós, como Isaías. Ele se preocupa em mostrar essa realidade da ação de Deus no meio da história e do cuidado dele para com aqueles que buscam a vontade do Senhor. Nós vemos que a profecia de juízo de Deus seria derramada, esse juízo de Deus seria derramado realmente sobre Nínive por conta de pecados que Nínive cometeu. E nós vemos até uma lista desses pecados: orgulho, opressão, crueldade, feitiçaria, adultério,
adultério. Há uma lista de pecados que Nínive cometia, e por conta desses pecados a destruição veio. Naquele momento, Nínive era sim uma grande nação, e talvez alguém pudesse acreditar que seria difícil derrubar, a não ser que houvesse uma intervenção do Senhor. E o Senhor cumpriu com aquele propósito e a cidade caiu. Ela não conseguiu resistir, mostrando que o Senhor cumpre com os seus planos e seus propósitos e cumpre com aquilo que anuncia através dos seus profetas. Aquilo que foi dito através de Naum aconteceu, se tornou realidade. O Senhor agiu, independente da aparência, daquilo que nos parece aos nossos olhos possível, o Senhor age. Nós podemos achar que seja impossível e Deus vai fazer. Nós podemos achar que as pessoas estão manipulando e agindo para fazer as suas próprias vontades, mas o Senhor está permitindo para um fim proveitoso e Ele está cuidando de todas as coisas, mesmo no meio daquilo que nós achamos que são os outros que estão fazendo e pensando em fazer coisas erradas. O Senhor tem um plano no meio de tudo isso e Ele vai permitir que a situação aconteça de acordo com a sua vontade. A principal aplicação para o nosso dia a dia dessa profecia de Naum é confiar na justiça de Deus, no Senhor agindo realmente na história. Naum anunciou o julgamento de Deus sobre Nínive. Dessa mesma forma, nós podemos ter certeza que Deus é justo em todas as situações. Embora nós enfrentemos algumas adversidades, alguns problemas enquanto nós estamos vivendo, possamos enfrentar algumas dificuldades e algumas injustiças nas coisas que acontecem na sociedade, no mundo, nós podemos também descansar no fato de que Deus está cuidando de todas as coisas, que Deus está no controle de todas essas coisas e que Ele julgará tudo isso de acordo com a sua vontade, que é justa e que é perfeita. Além disso, a mensagem de Naum também nos lembra que Deus é um refúgio seguro para aqueles que confiam na sua palavra, confiam na sua vontade e agem de acordo com o que o Senhor quer. Ele promete proteger e cuidar do seu povo, mesmo diante das maiores ameaças. Naum descreve Deus como bom. Naum diz que Deus é bom e é um refúgio em tempos de angústia. Está lá no capítulo 1, versículo 7. Então, nós podemos encontrar conforto e segurança em Deus em todo o tempo. E independente das circunstâncias que estejam acontecendo ao nosso redor. Podemos confiar que o Senhor está cuidando de todas as coisas e que Ele está no comando e vai deixar todas as coisas em ordem de acordo com a sua vontade. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.